Bem-vindos ao canal Vocação e Realização. Dando continuidade à série de vídeos sobre vocação, eu queria destacar hoje um assunto transversal, um assunto que aparece em todos os vídeos dessa série e que aparecerá nos demais, mas que eu nunca toquei, especificamente nele. Maturidade. Maturidade, convencionalmente, está associado ao passar dos anos. Então, há uma quantidade expressiva de pessoas que acreditam que só porque atingiram uma certa idade, um certo status orgânico, biológico, que elas alcançaram a maturidade. Como se a maturidade fosse algo que se conquistasse uma única vez e sem muito esforço. Até porque, biologicamente, vegetativamente, o nosso corpo se desenvolve, com muito pouco cuidado. Basta você dormir, comer, beber água. Existe uma outra concepção também parecida com essa, de maturidade, que tem relação com uma visão muito pragmática da vida. Então, olha, quando é que uma pessoa alcança maturidade? Aqui não é por maturação biológica. Né? Mais ou menos na mesma época em que a maturação biológica, se completa. As pessoas conseguem trabalho, um bom trabalho, conseguem família, algum companheiro com quem se relacionar intimamente. Então, está posto aí no quadro que nós alcançamos a nossa maturidade. Então, ou porque o seu corpo se desenvolveu plenamente, ou porque você conquistou materialmente a vida. E aí você se julga maduro o suficiente. Olha, mas maturidade não é bem isso. A maturidade, ela tem que ser reconquistada a cada nova etapa de vida. A maturidade, ela não se dá nunca de modo absoluto nesta vida. Ela sempre é relativa àquilo que está te acontecendo, às exigências que a vida está fazendo para você. Então, a cada nova etapa biográfica, infância, puerícia, adolescência, juventude, senectude, morte, a cada nova etapa biográfica, a vida te apresenta um conjunto de exigências. E se você responde bem, ok. Podemos dizer que você é maduro. Se você não responde bem, não está ok. Se você foi maduro no passado, você perdeu a maturidade. Ou se você não foi no passado e resolveu aquele problema, e resolveu o problema atual, ok. Podemos dizer que você está maduro. A maturidade equivale, conceitualmente, presta atenção nisso, tá, a um estado de perfeição. Nós não nascemos perfeitos. Nós nascemos perfectíveis. Nós passamos uma vida toda buscando esse estado de perfeição, de atingirmos o ápice das nossas potências e faculdades, especialmente inteligência e vontade. Então, esse estado de perfeição, ele equivale ao desenvolvimento pleno da sua inteligência, da sua vontade. E esse desenvolvimento, ele é como que ilimitado. Olha, quantas coisas você pode vir a conhecer no mundo? Bom, essa quantidade é indefinida. O ato próprio da inteligência é conhecer. O ato próprio da vontade é amar. Existe limite para o amor? Não existe. Então, ao longo de toda a vida, você vai poder crescer em inteligência e vontade, conhecer mais e, consequentemente, amar mais. E isso vai te levar a um estado de perfeição cada vez maior. E isso é o mesmo que maturidade, mas maturidade não tem relação somente com este critério, mas também uma espécie de harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. Eu já falei para vocês dessa divisão didática: corpo, as funções vegetativas, a alma, as funções, as faculdades psicológicas, anímicas, psíquicas, e o espírito, as faculdades racionais, uma cognitiva, a inteligência, uma afetiva, a vontade. Alcançar um estado cada vez maior de perfeição ou conquistar um grau de maturidade compatível com uma etapa biográfica de vida,
implica, além, né, do bom uso cada vez mais perfeito da inteligência e da vontade, uma harmonia cada vez mais perfeita entre corpo e alma e espírito. Na adolescência, né, o corpo é muito saliente, por questões biológicas, hormonais. Né? Na senectude, né, o corpo já está, sabe, está um pouco mais sossegado. Bom, e aí o seu espírito pode se elevar. Existe uma espécie de equilíbrio corpo e alma e espírito, tá, crescente, conforme essas etapas biográficas. Sempre, 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 né, o espírito manda na nossa parte psíquica, que manda na nossa parte corporal. Essa nossa ordem, ela está sempre sujeita a uma desarmonia. Tal como a nossa inteligência sempre tende a uma espécie de obstrução. E a nossa vontade a uma espécie de, vou colocar um termo, né, qualquer, preguiça. Má vontade, né? Usando termos mais comuns. Essa maturidade ela vai ter que ser reconquistada diariamente. Na verdade, ela vai ter que ser desenvolvida, aperfeiçoada com o passar dos anos. Há muitas pessoas cujas vidas, né, já estão em idade avançada, mas que são pessoas completamente maturas. Senhores de idade, da minha idade, eu tenho quase 50 anos, que ainda não conseguiram entender nada da vida, nem de si mesmos, não têm uma relação com Deus, não conseguiram amar outras pessoas porque não se amam, ou porque não foram amadas e usam isso como muleta justificativa. São pessoas, por exemplo, às vezes, cujos movimentos corporais, né, e os psicológicos, desejos, né, são a tônica de suas vidas. 50 anos, você está na academia, fazendo crossfit para ficar bonito. Ok, mas não tem uma preocupação maior que dirige, né, toda essa preocupação menor? Nenhuma vida interior, nenhuma vida espiritual, nenhuma boa ação, nenhuma obra de caridade, de misericórdia, nada. Só isso. Bom, eu queria, né, agora, tá, te passar uma lista de características para que você possa avaliar se está tudo bem com você. Tá bom? São características gerais que vão ser trabalhadas mais ou menos em cada um dos seus estágios biográficos, né, para que você tenha aí uma espécie de parâmetro para avaliar se você está maduro ou não. Tá? Então, primeira característica, né, as pessoas que são maduras, ela têm uma compreensão, um sentido muito amplo de si mesmas. Então, um sentido amplo, para que você serve? Bom, você serve para alguma coisa agora, você serve para alguma coisa no futuro, e você serve para alguma coisa lá no final da sua vida. Qual é a finalidade da sua vida? Qual é, sabe, o seu fim? Qual é o sentido de uma vida ou da sua própria vida? Então você tem lá um fim último, a eternidade, tem um fim remoto, tem um fim próximo, seus deveres de Estado. Tem pessoas que não têm noção nenhuma disso, estão completamente desvinculadas, né, da eternidade que encerra tudo. Estão vivendo só no imediato, no aqui e agora, como se fossem bichinhos. É óbvio que você não tem que se preocupar com o seu futuro, né, e sim colocar o que te pode vir a acontecer nas mãos da providência, mas você não pode perder contato, né, com o destino de todos os homens. As pessoas maduras também têm uma capacidade de se relacionar emocionalmente com outras pessoas de maneira íntima. Então, não instrumentalmente. Você não se relaciona com as pessoas só quando você quer, né, obter algum prazer ou alguma recompensa. Você não pode usar as pessoas como instrumento do seu bel prazer ou das suas ambições. Se você não é capaz, sabe, de se relacionar emocionalmente, se vincular psicologicamente com essas pessoas, sabe, sinal de que você não está e nem será maduro. Olha, a quantidade de pessoas que padecem de algum, né, transtorno afetivo, né, é enorme, enorme, enorme. Geralmente porque foram criadas por pais irresponsáveis, né, que não foram capazes de amá-la verdadeiramente. Outra característica das pessoas que são maduras, né, elas têm uma segurança emocional,
e elas se aceitam. Bom, segurança emocional. Vamos colocar de uma outra forma. Você consegue reagir proporcionalmente àquilo que te acontece. As suas reações, né, apaixonadas, elas são corretas, elas são honestas, elas são proporcionais àquilo que te acontece. Então alguém entra na sua casa para estuprar sua mulher, matar seus filhos, é bom que você se encolerize. Né? Compete a você defender a sua casa, o seu patrimônio, a sua família. Agora, né, numa briga de trânsito, você descer do carro para, né, se estapear com uma outra pessoa, aí a coisa ficou um pouco deslocada. Uma espécie de segurança emocional. Né? Você sabe como que você vai se comportar e você é capaz de controlar seguramente as suas emoções. E você aceita a forma como você... É claro que você não se aceita para justificar os seus atos. Você aceita o que está acontecendo com você, mas você está sempre em busca de aperfeiçoamento. Bom, sempre em busca de crescimento. Você não precisa ficar, né, com remorso, se culpando. Isso não é bom. A base é que você medite, reflita sobre os seus erros e busque se emendar, se corrigir e seguir adiante. Essas pessoas têm uma percepção e elas atuam em conformidade com a realidade exterior. Eu não sei se você sabe, eu gravo um vídeo sobre isso em outro momento, mas a realidade ela é hierárquica, existe uma ordem. Existe uma ordem. Não vou tratar disso porque é muito complexo, mas você tem, por exemplo, tá? Seria uma forma de a gente tratar dessa ordem. Você tem deveres que você tem que cumprir para com você mesmo, deveres que você tem que cumprir para com outras pessoas e deveres que você tem que cumprir para com Deus ou com o ser que estruturou essa realidade, essa ordem. Então, se você atua, né, não em conformidade com essa ordem, isso acaba retornando para você. Sempre assim. Né? Qualquer erro vai voltar para você. Não é maldição não, tá? É assim mesmo. Uma outra característica, essas pessoas elas são capazes de ver objetivamente a si mesmas, a realidade, e elas têm um senso de humor. Né? Então lembra da inteligência? A inteligência é aquela faculdade, tem num outro vídeo algo sobre isso, né? Que permite com que você veja as coisas através, né, da casca, da aparência, né, daquilo que elas parecem ser. A inteligência permite com que você veja através disso tudo e atinja o cerne de cada um dos bens ou das coisas que você persegue, ou das quais você se afasta. Então você não se deixa confundir pelo mundo. Basicamente é essa a mensagem. E você tem senso de humor. Né? Tem muitas pessoas que acham que estão se tornando maduras, se tornam chatas, insuportáveis, cansativas, pesarosas, né? Fazem aqui desse trabalho de autoaperfeiçoamento um trabalho turvo. Ok, um trabalho difícil. Ninguém falou que vai ser fácil. Mas, né, se mantenha humorado. Lembra, você tem que se relacionar com as pessoas. E, né, é importante, e um outro traço é que essas pessoas elas são capazes de viver, elas vivem, na verdade, uma espécie de filosofia de vida que unifica tudo. Né? Uma filosofia de vida que dá conta da vida dela toda, biograficamente, né? Corpo, alma, espírito. E não uma filosofia de vida qualquer que te retira da realidade, né? Que te comunica somente uma face de uma questão qualquer, que distorce, né, tudo para você, mas uma filosofia unificadora de vida, sabe? A função das religiões, de alguma forma, é essa, né? Te dá uma, entre aspas, filosofia de vida, uma doutrina, né, que explique tudo. Né, que explique tudo ordenadamente, unificadamente. Eu sempre digo, não tem religião, então tenha. Né, porque essa é a parte mais importante, né? A sua relação com Deus, sua relação com a eternidade. Isso aí você tem que entender. E tem, né, assim, tem toda uma doutrina construída sobre isso, que você precisa conhecer. Mas não é qualquer doutrina não, tá? Cuidado para não ser pego também em algumas armadilhas. Bom, que tenha ficado claro o conceito de maturidade e as características de uma pessoa madura. Pegue esses conteúdos, faz uma avaliação da sua própria vida, né, e veja se, né, você precisa de ajuda. Tá? Se precisar, bom, fica neste canal, vai até os outros vídeos. Né? Tem muitos conteúdos aqui que eu acho que podem ser
úteis para que você resolva suas questões. E como eu sempre digo, isso aqui é tudo de graça, não tem lançamento, não tem curso, não tem preço, não tem valor, não tem nada, não tem comércio. Bom, isso aqui é tudo de graça, né, para que vocês possam resolver as questões principais que mais afligem vocês. Até a próxima, pessoal!